Olá, amigos, recebam o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados por estarmos juntos mais uma vez. Aqui na gravação do programa Caminho da Regeneração para a Rádio Boa Nova e também para o nosso canal YouTube, ou seja, o canal da Editora do Foro no YouTube, onde estamos postando os vídeos sobre os estudos que temos feito aqui, ok? Sempre contando com a ajuda e a colaboração do nosso companheiro Samuel. E aí, amigo? Desejando aí todo o compartilhamento das nossas ideias. Muito bem, então hoje nós vamos retornar ao livro A Verdade Além das Aparências do Universo Interior. Creio que nós conseguiremos completar o ciclo de estudo desses capítulos hoje, mas se não der também não tem problema não, né, Samuel? Isso. A gente continua se for necessário, tá bom? Não queremos ter pressas, queremos ter oportunidades para poder estudar com a presença de Samuel. Então hoje nós vamos estudar o capítulo, deixa-me ver isso mesmo, 15, do livro A Verdade Além das Aparências do Universo Interior. Esse livro é de autoria do Samuel como psicólogo humanista. Os demais livros que ele tem publicado pela Editora do Foro são trabalhos onde ele tem psicografado. E aqui, Samuel, no ponto em que nós paramos no último programa, eu vou só dar uma relida aqui no parágrafo para a gente continuar com o seguinte, tá bom? Aqui você comenta: o espelho no qual podemos ver refletido nosso autoconhecimento são nossos relacionamentos. Por isso, faz-se necessário que cada um, sem isenção, se dedique a isto e fique atento a deixar de agir da forma de sempre para que isso não traga o nosso despertamento. Aí nós discutimos isso no programa anterior. Aí vem o seguinte: a maioria de nós acredita que os relacionamentos são baseados no amor, mas se os investigarmos com maior profundidade, veremos que o amor não é a base desta dinâmica. Buscamos, na verdade, retornos afetivos, valorização pessoal, ascendência sobre as pessoas, que são nossos afetos, e controle sobre as atitudes alheias, proporcionando-nos uma falsa sensação de respeito. Eu vou parar no meio do parágrafo, porque aqui já tem muita coisa para discutir. Samuel, isso aqui é muito sério, porque é muito sério. Isso aí, o que nós estamos vendo? Tanto assassinato de mulheres cujo companheiro não aceita o término do relacionamento, né? Não houve amor. O que é ali? Há uma posse, né? Não quer dizer que todos sejam assim, mas a maioria dos relacionamentos, excetuando as experiências familiares com filhos, mesmo assim, muitos pais acreditam que os filhos deveriam fazer em correspondência ao que fizeram aos filhos como se fosse um investimento, né? Excetuando esses aspectos, nós vamos ver que o relacionamento é muito pautado na satisfação pessoal do próprio eu. E quanto mais nós voltarmos a esse tipo de relacionamento, menos a gente valoriza o outro. O outro eu só valorizo se ele me atende. Se não atender, coitado dele. Olha, relacionamentos baseados no amor, eles têm retornos afetivos, valorização pessoal. Pode até ter, mas não é o objetivo do processo. E o que seria então? Uma anulação pessoal de si mesmo em benefício dos outros. Por isso que nas condições do planeta Terra, o que mais se aproxima do amor de Deus é a mãe. Por quê? A mãe tem essa característica no seu processo de amor. Ela não está preocupada com o resultado daquilo que ela faz. Ela faz realmente em benefício do outro e não pensa em nenhum tipo de projeção, se vão achar se a mãe é boa, a projeção pessoal, né? Se é uma boa mãe, se não é boa mãe, se o filho está achando isso ou não está achando aquilo. Ela é capaz de doar de si. Num relacionamento desse tipo, por exemplo, nós temos amigos. Aí eu estou comendo uma pizza ali, o outro quer. Você não é capaz de dar. Você corta com contrariedade um pedaço da sua pizza.
Não é assim? Mas uma mãe é capaz de fingir que comeu a pizza para deixar para o filho sabendo que ele vai precisar mais do que ela. Tá, isso aí despertou um assunto aqui em mim muito complexo, porque você iniciou sua fala falando na renúncia de si mesmo autêntica. Beleza, entendi a lição. Do amor na sua expressão mais profunda. Tá, né? mas como pessoas carentes de alta autoestima e sendo na maioria portadores de baixa autoestima e extremamente carentes, a gente vai ver a negação de si mesmo, não nesse viés, mas na negação do sentido, eu vou fazer tudo o que o outro quer para ele continuar comigo. Como que nós vamos ser capazes de entender a diferença do amor verdadeiro para esse amor não verdadeiro? Nós vamos ter que desenvolver uma consciência para os dois campos de manifestação, que é o que os dois lados que doam no relacionamento. Né? Vamos pegar um exemplo da pessoa que acha que o outro não gosta dele porque não dá atenção, não conversa muito, né? Mas o outro faz tudo pelo outro. Isso não é valorizado. O que a pessoa exige? Não, eu quero que você dê atenção para mim, eu quero que você converse comigo e fica com raiva. E não vê todo o movimento de preocupações, de cuidado que o outro tem. Então, olha como é que um transmite um amor, mas o outro quer um outro amor. E muitas vezes, né? Então, não quer dizer que uma pessoa em autonomia para si, não quer dizer que ela não ama, ela só não é dependente. O amor dependente, ele é um amor doente. Porque é um amor que, vamos dizer assim, um bebezinho em relação à mãe, é um amor doente, porque por mais que a criança depende dela completamente. Então, muitas vezes assim, você fala assim, né? O desespero de um filho quando uma mãe morre. Ele não está sofrendo tanto pelo amor da mãe, não. No fundo, as questões dele quem vai cuidar de mim, quem vai me proteger, quem vai me orientar, quem vai me assim, amparar. Então, mas aí você fala assim, ele ama a mãe? Ele ama, mas ele ama todo o substrato de um arcabouço de proteção que ele tem. Falar que ele ama a mãe por doar, tanto é que os filhos vão crescendo, aí não depende mais dos pais da mãe. Desaparece. Desaparece. É um abandono geral. Por quê? E a mãe fala assim, nossa, ele me amava tanto, né? Agora não me ama mais. Não depende mais de você. É assim? Você vê como é que o liame do amor, ele é muito delicado nesse sentido. E na medida que você falava isso, Samuel, eu estou me lembrando aqui de um bate-papo que eu ouvi de um grupo de assim, jovens, entre aspas, né? Não sei se a gente pode chamar entre os 30 e os 40 de jovens. Para mim, que estou para mais de 60, é tudo jovem. Pode ser, né? Pode. E pessoas que já passaram por experiências de casamento, que já estão separadas e que já tentaram namorar outras pessoas, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. E é um troca-troca danado. E é um ambiente assim de insegurança geral que a gente pode perceber nos ambientes, porque eu tenho filhos nessa faixa de idade, tanto filhos quanto uma filha. E a principal queixa dos filhos é que as mulheres não querem namorar, não querem compromisso sério. E na hora que eu pergunto para minha filha por que é que ela não tem um namorado, ela fala que os homens não estão querendo relacionamentos sérios. E assim, quando se vê muitas vezes um relacionamento um pouco mais duradouro, e isso eu presenciei nos vários grupos de amigos dos meus filhos, eles aceitam relacionamentos abusivos, do tipo, eu te namoro, mas eu posso transar com outras pessoas. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. E a gente percebe o outro, né, da relação aceitando isso. Então, além desse amor dependente, tem a falta mesmo de autoestima e de segurança pessoal que permite esse nível de relacionamento padrão, entre aspas, que a gente está vendo por aí.
Isso mostra a qualidade espiritual dos seres que estão no planeta, né? E eles apresentam essas questões porque, no fundo, eles trabalham, por exemplo, o desprendimento amoroso por aspectos superficiais como esse. Vou ter vários relacionamentos, sei que se sujeita a isso. Tem que haver o desprendimento do apego emocional? Sim. Só que, como eu sou o espírito rasteiro, eu uso essa contingência para promover isso. Então, talvez isso seja importante para quebrar essas coisas que precisam, esse elo de apego e de medo de perda, né? Assim, porque os espíritos amadurecidos, eles têm um vínculo com o outro naturalmente. Alimentam-se e se sustentam naturalmente em si, nos padrões, é lógico, que ultrapassam o plano da sexualidade apenas, né? Porque já há um alimento recíproco entre si em campos mais afetivos e emocionais, o que muitas vezes na superficialidade das relações isso não ocorre. Por isso que você fala aqui que o espelho no qual poderemos ver refletido nosso padrão de autoconhecimento são nossos relacionamentos. Sim, porque nesse caso aí, as minhas reações, elas não acontecem sozinhas. Então eu quero saber como que o meu espírito é, qual é a qualidade do meu espírito. Relaciono com as pessoas para saber. Porque eu posso ter uma sensação de superioridade, porque eu estou lendo uma obra. Eu leio uma obra espírita e estou no céu. Naquele momento eu tenho a sensação de que eu sou o quê? Privilegiado. Não, um espírito superior. Ai, ai, ai. Estou no céu. É assim? Quando é que você vê que você não é um espírito superior? Quando você relaciona com alguém que te faz uma raiva, e você tem raiva, você fala assim, gente, há pouco instante eu era um espírito nobre, e agora eu estou me sentindo raiva. O que um livro faz você ficar com raiva? Não faz. O cara te contraria? Eu só vou... Então, no espelho do relacionamento, me mostra que eu sou. Porque o espelho do relacionamento gera em mim as reações. E pelas reações é o que nós verdadeiramente somos. Então, o espelho do autoconhecimento, ele só se dá no relacionamento com a vida. Se você consegue... se alguém te faz raiva e você consegue, no processo do autoconhecimento, existem alguns aspectos muito importantes de ser avaliados. Primeiro, Peraí, não, você está adiantando um capítulo aqui. Então tem aspectos importantes que porque eu vou te perguntar um pouco. O autoconhecimento, ele é um processo em que eu olho para mim, não para o outro. Enquanto eu estiver sujeito ao que o outro está fazendo, eu não estou tendo autoconhecimento. Porque as coisas aqui acontecem, as coisas fazem, e eu não vejo que isso é importante ser modificado. Não, e eu também não tenho controle para controlar ninguém. De quem tem essa ilusão está enganado. Está enganado, porque o que a vida hoje nos mostra? A vida nos mostra que o outro é o elemento capaz de nos fazer ser quem somos. Todos os momentos de relação que existem, no fundo, as pessoas, quando fazem alguma coisa, quando falam alguma coisa, quando surge um acontecimento, as pessoas estão perguntando dentro dele a seguinte pergunta: quem é você nessa circunstância? É como se a vida o tempo todo falasse assim, quem é você? Quem é você? Quem é você? Porque nós não somos uma pessoa com um padrão particular e único de ser. Nós somos um centro de vida. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o espírito é um centro de vida. Centro de vida esse que muda conforme o teor energético envolve a cada instante. Se no momento que eu estou passando por uma situação é raiva que está me envolvendo, a possibilidade de eu virar um espírito raivoso é muito grande. No trânsito mesmo, na vida de relação do trânsito, a gente se mostra exatamente como é. Isso aí, é naquele instante, com aquela característica. Mas se está naquele instante ali, toda vez que eu vou para o trânsito, eu viro aquilo. Se eu viro aquilo toda vez que eu dirijo, então... Isso, então no padrão de direção de carro, você é aquilo. Não quer dizer que você é aquilo em casa. Em casa talvez você consiga ser mais compassivo, abrir mão mais, né? Mas então eu posso admitir, e o que no fundo está falando comigo no trânsito? O trânsito falando assim, até no dia que chegar assim, quem você quer ser no trânsito? No dia que nós olharmos mais para nós e observarmos que o problema está em nós, provavelmente eu posso vir a ser um motorista mais o quê? Mais equilibrado, né? É interessante você notar isso, que pelo menos aqui em Belo Horizonte, ao dirigir na rua, os motoristas, não todos, eles ficam mais atentos àquela faixa de pedestre.
E eu vejo muitos motoristas parando o carro para dar o privilégio da travessia para o pedestre, né? Isso mesmo. E isso é tão interessante, assim, mas a gente tem que esperar o carro parar, porque enquanto muitos param, muitos mais não param. Isso. Mas se você perguntar assim, 10 anos atrás, se alguém parava, ninguém parava. Então já está havendo uma mudança de comportamento. Isso mesmo. Naquele aspecto que você comentou no programa anterior, quando nós falamos da trilogia Regeneração, que você psicografou, a mudança de padrão que está ocorrendo na Terra, só não percebe quem não quer. Isso mesmo. Né? E eu tenho que perguntar para mim mesmo por que eu não estou mudando, por que eu não estou me enquadrando a isso, né? Porque o meu campo de reatividade, ele é lógico, conforme o estímulo. Uma coisa é você deixar um pedestre atravessar, né? Outra coisa é quando um outro passa na sua frente, você tem uma sensação de perda, né? Não sei o que acontece com a gente. Irritação. De irritação. Perdi minha vez. E aí você vai tentar. É uma reatividade animal mesmo. Então, mas naquele instante ali a vida está perguntando assim, quem que você quer ser? Você quer continuar sendo aquele que você é ou você quer mudar? O mundo o tempo todo está perguntando para a gente quem que a gente quer ser. Até que a gente se harmonize com a harmonia do universo. Na medida em que eu me harmonizar com o universo, eu vou sempre escolher ser harmônico. Né? Que é um estado assim que ele existe em flashes na nossa vida e que pode acontecer cada vez mais frequentemente. Exige um princípio, esse princípio é o autoconhecimento. Não tem jeito, regeneração e autoconhecimento são duas coisas inerentes uma da outra. Muito bem. Então aqui, voltando ao tema autoconhecimento, você fala em 8 aspectos que nós vamos discutir aqui nesse capítulo, que eu achei eles muito importantes, tá? Se a gente não conseguir discutir os 8 nesse programa, no seguinte a gente continua, tranquilo? Então vamos lá. Você fala assim, nesse contexto, para desenvolver nosso autoconhecimento, precisamos, 2 pontos. Primeiro aspecto, identificar nossas emoções sem negá-las ou julgá-las. Isso. Então, quando a gente faz um trabalho de reforma íntima, isso é uma questão fundamental na doutrina espírita, porque o tempo todo os espíritos falam que nós temos que fazer reforma íntima. É interessante que o padrão que eu tinha na doutrina espírita para fazer a reforma íntima estava estabelecido em 3 aspectos: a oração, o estudo e o trabalho no bem. Então, são elementos que proporcionam a reforma íntima? Sim, de forma inconsciente. Inconsciente? Porque quando eu leio eu fico mais informado, mais consciente do que eu tenho que fazer? Sim. Mas isso não garante que eu vou mudar na hora de fazer. Eu posso até ter um efeito, por exemplo, de tanto conhecer, eu posso até ter um efeito que é muito claro, que é a culpa. Porque eu conheço muito e eu continuo a reagir da mesma forma. Aí eu me cobro. Isso. Mas, por exemplo, quando eu faço caridade, eu ensaio alguns comportamentos, de tanto repetir. Por exemplo, campanha do quilo. Vou fazer campanha do quilo, eu tenho que pedir para os outros. Eu tenho que ter um pouco mais de humildade. Eu tenho que aprender a reagir mesmo negativamente com a ação do outro que eu estou pedindo. Que bate a porta, xinga porque tocou a campainha. Então, e por que eu estou fazendo a campanha do quilo naquele momento? Uma coisa em mim vem a reatividade, mas eu falo assim, não, mas eu estou aqui no meio disso, né? Da tarefa. Então é como se fosse um condicionamento de repetição superior, mas não é uma reforma íntima profunda. Bom, então como seria esse... Então, é esse parâmetro. Então, o que é reforma íntima? Reforma íntima é reformar o conteúdo interior na qual nós manifestamos. O conteúdo interior seria as um deles emoções, é a emoção. E o outro? Pensamento. Ah, tá. Então, tá claro? Tá. Então, quando eu olho para a emoção, o que eu estou falando? As pessoas acham que mente é só pensamento. Mente não é só pensamento. Mente é emoção e pensamento. Muito bom a gente fixar isso, que eu precisei entender. Isso. Eu só compreendi isso ao longo dos programas aqui. Porque a gente fala assim, ó, o que você está... Eu estou usando a minha mente, o que você está fazendo? Pensando, tá? Mas você não só pensa. O meu sentimento estava aqui, uai. Isso. Então eu tenho que compreender que a emoção é a energia da mente. Porque a emoção e as reações, ela é feita por energias emocionais. Reações instintivas. Raiva, mágoa,
nós não estamos tratando de aspectos superficiais, nós estamos tratando de aspectos de conteúdo energético. E o que é mais pesado na mente não são os pensamentos, são as emoções, né? As emoções, elas são a força viva da mente. E o pensamento é a forma criadora das emoções. Por isso que o segundo passo é conscientizarmos de nossa mente pela autoobservação constante. Aí eu tenho que criar em mim um estado de alerta da mente, que é um patamar superior ao anterior, porque eu tenho que, as pessoas falam assim, né, quando a gente faz o exercício da observação, eu tenho que silenciar a mente? Não, você tem que observar a mente. Por isso que você recomenda na questão da emoção, sem negar ou julgar. Porque Isso. quando a gente nega ou julga, a gente já... Coloca a resistência. Entendi. Né? Porque é o que eu queria falar. O espírita, por exemplo, ele quer fazer reforma íntima, mas não aceita as suas perturbações. Como que eu faço uma reforma íntima se eu sou um cara que reage negativamente? Eu tenho raiva. Se eu nego? Se eu nego, como é que eu vou fazer reforma íntima? Aí, não tem jeito. Não tem. Então, aí o que eu começo a criar no movimento espírita? Uma aparência de bondade, uma aparência de superioridade, porque a pessoa tem raiva, mas fala assim, você tem raiva? Não, não tem raiva, não. Até a forma de falar é agora. Então você tem o quê? Você está falando até com raiva. Não estou, não. Você vê que ele está com raiva. Não é assim? Agora, burro a gente é de falar que o outro está irritado, sendo que a gente está vendo que a pessoa está irritada. A resposta vai ser irritada. Mas o cara também quer transparecer que não está. Aí o outro pega. Isso chama-se hipocrisia. Negação da realidade. Então, por que eu tenho que aprender a observar a emoção e aceitá-la, não na manifestação dela como reação, mas na manifestação dela como energia? Entendo. Tá claro? Porque a energia, ela é o canal de ação, canal de fala e canal de pensamento, que são os 3 canais de produção do ser. Ação, fala e pensamento. No animal só tem a ação. Então, o que eu herdei do animal em relação à emoção? A ação. Então a raiva já vem com o corpo. Então a pessoa assim, não deu nem tempo. Não, é lógico. O primeiro patamar de ação da energia é o corpo. O segundo patamar de elaboração mais profunda é o pensamento. E articula-se depois do pensamento a fala. Entendi. Tá claro? Tá claro. Esses canais são os canais de manifestação criadora do ser na condição humana. Porque no animal só tinha o quê? Ele até late, humilha, né? Assim, começando uma expressão simbólica do processo energético. É verdade. Não é assim? E nós articulamos o pensamento para descrever que eu estou com raiva. Ou então, nego e dissimulo, né? Isso, mas como eu estou fazendo reforma íntima? E como a doutrina espírita me preparou para me trabalhar no bem, para me estudar e para me orar, eu não fazia a reforma íntima profundamente. Mas era o princípio que nós tínhamos, não tinha outra alternativa. Tá, mas não vai dar tempo da gente comentar mais profundamente sobre essa pergunta que eu vou fazer aqui? Porque eu vou repeti-la no início do outro programa. Emmanuel, no livro dele Pensamento e Vida, fala que o automatismo, quando acionado, os reflexos, esboçam a emotividade automaticamente. Isso. Que plasmam os pensamentos e ideias que determinam as palavras e ações. E ele comenta que é no nível do pensamento e das ideias que a gente começa a mudar as nossas atitudes, para condicionar outros hábitos, para poder mudar a emoção que nasce instintiva. Então nós temos que entender que o nível mais profundo até então exigido para nós na doutrina espírita é na transformação da ideia, porque para nós fazermos a reforma efetiva é nas emoções. Mas e como entrou esse campo das ideias aí agora? Então, mas como o nosso tempo está esgotando, não vai ter jeito de a gente falar disso agora. Então vamos ter que trabalhar isso na semana que vem. Comentando aqui com os nossos ouvintes e que nos acompanham no nosso canal do YouTube, que nós paramos entre o primeiro e segundo dos 8 itens. Isso vai render, gente. Isso vai render. Até semana que vem, viu? Muita paz a todos. Fiquem com Deus.